Boa tarde a todos, todos os presentes no chat. Hoje nós temos a honra de ter recebido o convite do SESUSC, em comemoração aos 20 anos do SESUSC, junto ao Congresso Internacional de Direitos Humanos, promovido pelo SESUSC, em comemoração aos 20 anos. Gostaria de cumprimentar a todos os que estão nos ouvindo pelo chat, também pelo canal do YouTube do SESUSC. É uma honra muito grande aqui receber os convidados, receber as pessoas que estão nos assistindo. Nossa oficina hoje, ela é relacionada com a saúde dos operadores do direito, com a saúde dos advogados. É uma oficina que tem como temática as implicações do trabalho intelectual na atualidade, provocações sobre a saúde dos profissionais do direito. Hoje nós temos aqui 4 convidados, né, além de mim. Nós temos aqui a doutora Elaine Cristina Silva, a doutora Milena Calhendo Reis, a doutora Maria Loiva de Andrade, o doutor Felipe Falcão também, todos aqui advogados e militantes na área do trabalho, na área do direito do trabalho e em outras áreas do direito, né? A nossa temática hoje, ela tem como objetivo debater e fazer uma provocação a respeito da influência das flutuações econômicas, das instabilidades econômicas no cenário mundial e nacional, e quais as exigências ocupacionais que elas nos afetam e a todas as profissões, e especialmente a profissão dos advogados, dos operadores do direito. Nós temos uma exigência, essas novas mudanças, essas novas realidades econômicas têm nos exigido muito. Exigido em que sentido? Exigido que nós estamos mais presentes digitalmente, uma exigência digital. Nesse contexto, muito tem aumentado e drasticamente a necessidade que os advogados trabalhem em cada vez mais períodos, né? Um período muito grande, a gente acaba tendo que, para compensar esse nosso desgaste, acabamos trabalhando muito mais, e essa nossa oficina hoje vai trazer essas provocações sobre a influência dessa nova rotina no cotidiano dos advogados, especialmente na saúde. O que nós estamos preparando para, inserindo dentro da nossa rotina para nos prevenir das possíveis doenças que podem nos acometer hoje e no futuro diante dessa realidade. Eu tenho aqui como convidados, como já sumariamente apresentei, eu vou passar a palavra agora para a doutora Elaine Cristina da Silva, que é advogada militante em direito previdenciário e administrativo. Ela tem formação técnica em enfermagem pela Escola Advance, também é especializada e pós-técnica em enfermagem pelo Instituto Federal de Santa Catarina, é bacharel em direito pela Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, tem MBA em Direito do Trabalho e Previdência, com foco em acidente do trabalho, é mestre em Ciências do Movimento Humano pelo Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da Universidade do Estado de Santa Catarina, da UDESC, é doutoranda em Ciências do Movimento Humano pelo Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da Universidade do Estado de Santa Catarina, é membro da Comissão de Seguridade e Previdência Complementar da OAB, no triênio 2013-2015, é membro da Comissão de Direito Homoafetivo e Gênero da OAB Santa Catarina, no triênio 2017-2019, é membro da Comissão de Direito à Saúde da OAB, no triênio 2019-2021, ou seja, no atual triênio. Academicamente está envolvida no projeto de pesquisa das seguintes áreas: direito da saúde, saúde humana, tratamento às doenças crônicas não transmissíveis, câncer, membro do diretório dos grupos de pesquisa do CNPq em Oncologia e Exercícios, é membro do grupo de pesquisa do Núcleo de Cardiologia e Medicina do Exercício no Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da UDESC, e está também fazendo o seu doutorado, o seu mestrado em Ciências da Saúde, sob coordenação do professor Magdes Benetti. Doutora Elaine, boa tarde, muito prazer em recebê-la aqui nessa nossa oficina. Eu passo-lhe a palavra e gostaria da sua explanação sobre essa nossa temática. Uma boa tarde a todos os membros aqui presentes. Boa tarde ao Fabrício, né, todos os colegas. E hoje nós iremos conversar, né, como já falado aqui pelo Fabrício, um pouquinho sobre as implicações do trabalho intelectual na atualidade, né, essas provocações sobre a saúde de profissionais do direito. Eu gostaria só de compartilhar aqui a minha apresentação para nós podermos conversar um pouquinho, né, sobre
esse assunto que vem sendo tão debatido, né, nos dias atuais. Eu só peço um segundo. Só um momento, por favor. A gente testa e ela sempre acontece isso. Doutora Elaine, esse tipo de, vamos dizer, esse bug que a gente pode dizer, a gente está sujeito a sofrer, inclusive, no exercício da profissão, né? Hoje as audiências, Exato. as sessões, elas são todas telepresenciais, e a gente acaba sendo influenciado também por esse bug digital aí. Mas vamos lá, isso é normal, né? Nossas conexões hoje, elas estão aí. Vamos aguardar um pouquinho, chegar aqui as apresentações. Acho que agora nós vamos. Aqui. Vamos compartilhar, então, aqui. Então, como já falado anteriormente, né, nós vamos conversar um pouquinho acerca das implicações do trabalho intelectual na atualidade, né, provocações sobre a saúde de profissionais do direito. Gostaria de fazer aqui um agradecimento especial pelo convite à participação do presente Congresso Internacional de Direitos Humanos, né, realizado pela Faculdade Sesusc, bem como pelas entidades envolvidas no evento. Podemos iniciar, então, a nossa conversa traçando um panorama acerca da saúde que é mundialmente reconhecida como um direito de todos. Contudo, ressaltamos que o estilo de vida das sociedades contemporâneas pode sim estar causando impactos negativos à saúde humana. Basta nos atermos aos dados alarmantes acerca dos altos índices de adoecimento e de óbitos em toda a população mundial, o que acaba por caracterizar uma gravidade no que diz respeito à saúde dos indivíduos. Portanto, esses índices de óbitos que aumentam consideravelmente a cada ano evidenciam que essa situação ela já vem sendo considerada um problema de saúde pública. Contudo, algumas doenças são responsáveis por esse aumento, né, nos índices de óbitos na população mundial. Elas são chamadas, né, discriminadas como doenças crônicas não transmissíveis, as DCNTs. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 7 a cada 10 mortes decorrem das chamadas doenças crônicas não transmissíveis, as quais são responsáveis, como falado, né, anteriormente, pelo adoecimento e o óbito da população mundial. Sendo assim, o estilo de vida contemporâneo típico da sociedade a qual estamos inseridos decorre de um modo de produção vigente, sendo assim um dos principais causadores de adoecimento da população mundial, trazendo consigo diversos agravos à saúde humana. Como mencionado, né, então essas DCNTs, elas são responsáveis por um índice bastante elevado, né, sendo que de 10 mortes, 7 são responsáveis por essas doenças, né, as quais podemos citar que as que mais matam, né, na atualidade, então, são as doenças cardiovasculares, as oncológicas, as metabólicas, como a diabetes, as respiratórias, dentre outras. Contudo, as pesquisas que vêm sendo realizadas aí a nível de Brasil e mundialmente conseguem evidenciar que há outras causas que podem sim colaborar para o surgimento dessas doenças, né? Dentre elas, nós podemos citar aí os fatores de risco modificáveis. Mas o que vem a ser, então, esses fatores de risco, né? São aqueles que, associados a determinadas doenças, eles podem agravar ainda mais a situação do indivíduo. Podemos, então, citar, dentre tantos, né, aí a inatividade física, o tabagismo, a alimentação inadequada, dentre outros. E ante esse crescente cenário mundial de adoecimento e óbitos, resta uma indagação a ser feita por todos, né? É possível obter um estilo de vida saudável? E a resposta das pesquisas que nos fornecem que é sim, há uma possibilidade de combater esses índices que vêm nos assustando dia após dia,
a prática da atividade física regular, que pode contribuir tanto na promoção da saúde, como na prevenção de determinadas doenças. Dentre elas, nós podemos citar o câncer, né? E as pesquisas, elas demonstram que a prática da atividade física regular, ela pode contribuir não só no tratamento, como também no surgimento, né, no combate ao surgimento dessa doença. Vale a gente ressaltar nesse momento que essa prática de atividade física, ela deve estar sempre acompanhada de profissionais da saúde. Ainda um outro fator que pode contribuir para o surgimento de determinadas doenças, né, e bem como levar, em casos extremos, ao óbito, que são os chamados riscos ocupacionais, ou seja, são aqueles decorrentes da ocupação laboral do indivíduo, que podem desencadear um estilo de vida pouco saudável, né, decorrendo de fatores como a inatividade física, que trarão condições deletérias à saúde do indivíduo, bem como a exposição a exposição a fatores de risco para determinadas doenças. Contudo, nos dias atuais, nós percebemos que algumas populações, elas são mais específicas e são mais estudadas, né? Algumas profissões acabam tendo uma relevância maior dentro do cenário acadêmico no que diz respeito às pesquisas, né? E os profissionais do direito não estão inclusos nessa parcela, né? É uma população que acaba não sendo muito estudada. Podemos elencar aqui, dentre alguns dos fatores de risco, né, que são característicos dos profissionais do direito, temos aí a falta de horas de sono, né, a insuficiência da atividade regular, os hábitos alimentares pouco saudáveis ou inadequados, e o abuso de substâncias medicamentosas e não medicamentosas. Contudo, se o profissional do direito perceber que a mudança do estilo de vida pode sim ocasionar uma melhora na sua saúde, e ao aderir, né, à atividade física como parte do seu dia a dia, aí pode proporcionar melhores condições de saúde e, consequentemente, acaba tendo uma redução nos riscos de adoecimento. Sendo assim, o estilo de vida ativo, o nível de atividade física e as condições de saúde podem ser determinantes para uma melhor qualidade de vida destes profissionais. Essa é a preocupação que nós acabamos tendo aí, né, verificando o dia a dia dos profissionais do direito, não só dos advogados, mas dos profissionais como um todo. Contudo, alguns fatores de risco são característicos, né, dos profissionais do direito. Dentre eles, né, nós temos aí o sono, a ausência da atividade física regular ou a inatividade física, né, os hábitos alimentares pouco saudáveis e outros que são específicos da profissão, né, dos profissionais do direito, tais quais o sucesso nas demandas, os prazos exíguos que acabam exigindo muito do profissional do direito, né? E por isso acabam proporcionando altos níveis, né, de esgotamento físico, mental e emocional. E diante dessa realidade, nós temos aí um fator que agrava ainda mais a situação do profissional do direito, né? Poucos são os estudos que conseguem avaliar a questão da saúde do advogado, a saúde do profissional do direito, a saúde do juiz. São muito poucos estudos que conseguem chegar a esse ponto, né? Contudo, nós ressaltamos aqui que há uma necessidade, né, uma importância, uma relevância muito grande de estudos. Nós fizemos uma pesquisa na qual foi identificada, né, alguns poucos estudos que puderam relatar como está, então, a situação, né, desses profissionais do direito. Dentre eles, nós podemos citar um estudo que foi realizado com profissionais do direito londrinos e parisienses no ano de 2009. Então, nós temos aí alguns anos já de pesquisa, né, mas ressaltando mais uma vez que poucos são os estudos que estão relacionados a essa população. Esse estudo ele pôde identificar que a maioria dos pesquisados eram dependentes de álcool e grande parte fazia uso abusivo de substâncias psicoativas.
Já um estudo realizado com advogados indianos pôde identificar que as advogadas praticavam menos atividades físicas, né? Que a maioria possuía hábitos alimentares inadequados e que apresentavam alto consumo de álcool e uso de tabaco. E um estudo agora aqui, né, na nossa realidade brasileira, do ano de 2017, com advogados do município do estado de Minas Gerais, pôde identificar que 73,07 dos profissionais entrevistados, pesquisados, faziam uso rotineiro de álcool. 45,63% tinham excesso de peso corporal, 34,56% eram sedentários e 30% apresentavam indícios de estresse decorrentes da profissão. E, por fim, o último estudo realizado pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a qual sou pesquisadora envolvida, em conjunto com outros laboratórios da mesma instituição, no ano de 2019. Esse estudo foi realizado com advogados catarinenses, foi a primeira pesquisa, a primeira grande pesquisa aqui no nosso estado, né? Pôde evidenciar que os profissionais do direito, eles estão acima do peso corporal, que fazem uso exagerado ou abusivo de medicamentos, que têm uma ingesta de açúcar, sal e gordura animal, que fazem uso de bebidas que contêm cafeína e fazem uso de álcool. Sendo assim, ante essa escassez de estudos, né, realizados com a população de profissionais do direito, nós podemos concluir que esse fator acaba contribuindo para que a saúde dos profissionais do direito não tenha dados tão contundentes como se fossem pesquisas já realizadas há muito tempo, né? Acaba deixando, então, uma lacuna no que diz respeito às pesquisas. Contudo, esses estudos que foram citados anteriormente, né, publicados nos últimos 10 anos aí, puderam identificar que estes profissionais, né, os profissionais do direito, eles podem sim estar expostos a determinados fatores de risco, como aqueles já mencionados anteriormente, né, e os profissionais que estão aí no dia a dia conseguem identificar-se com alguns daqueles fatores de risco, o que pode vir, né, a ser a possível causa de adoecimento dessa categoria profissional. E os estudos conseguem evidenciar, então, que a mudança do estilo de vida, ela pode sim contribuir para uma melhor qualidade de vida destes profissionais. Então, eu agradeço e finalizo aqui, né, esse nosso bate-papo, agradecendo a todos pela presença e me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Passo aqui agora a palavra ao Dr. Fabrício. Vou descompartilhar. Obrigado, doutora Elaine. A minha tela. Muito obrigado, que agora, exatamente, agora eu vejo a tela grande aí, vocês todos. Pronto. Eu agradeço bastante, eu não vi ainda nenhum questionamento no chat, né, mas a partir do momento a nossa deliberação é de que essas questões, se vierem, nós vamos responder ao final, então vamos dirigir para cada um dos debatedores, né. Eu vou passar agora a palavra à doutora Milena Ketzer-Caliendo dos Reis, que é minha querida parceira do Conselho da CAT, né, da Associação Catarinense dos Advogados Trabalhistas, onde ela exerce atualmente como conselheira e diretora secretária adjunta da associação. A doutora Milena é advogada trabalhista militante, né, bastante conhecida aqui em Florianópolis, né, um escritório bastante conhecido, do Caliendo Advogados, é graduada em Direito pela Unisul, com especialização em Direito e Processo do Trabalho pela Matra 12, ela atualmente cursa mestrado em Ciências do Movimento Humano no programa de pós-graduação da UDESC, é pesquisadora do Laboratório de Atividade Motora Adaptada, também do Labama, Cefid e UDESC, atua como secretária adjunta da CAT, como eu já disse. Ela é membro da Comissão de Direito da Saúde da OAB, foi presidente de várias comissões de processo ético-disciplinares da OAB em algumas gestões, ainda foi membro da primeira Câmara Julgadora da OAB, junto à primeira Comissão de Instrução de Processos Éticos Disciplinares
da Comissão de Jovem Advogado. Ela foi juíza leiga do Juizado Especial do Foro Norte da Ilha, né, entre 2006 e 2007, e membro da Defensoria Dativa de Processos Éticos Disciplinares da OAB entre 2005 e 2007. É coautora de obras, como, por exemplo, no curso de Direito Material e Processual do Trabalho da editora Conceito, e também Direito de Família nas questões empresariais da editora Vox Legend. Minha querida Milena, a palavra é sua, você tem toda a liberdade aí de fazer a nossa grande exposição a respeito do que nos afeta a saúde. Milena, com a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas de mesa, que já foram nominados pelo Dr. Fabrício, presidente da CAT. Eu agradeço o convite realizado pelos organizadores e ainda a Associação Catarinense dos Advogados Trabalhistas, né, pelo convite para participar deste evento. Eu trago aqui alguns dados e algumas reflexões sobre as implicações no trabalho intelectual na atualidade, provocações sobre a saúde do profissional de direito, mas sob a ótica da atividade física no lazer, saúde e qualidade de vida dos advogados, que eu agora vou compartilhar com vocês. Sempre aquele medinho que não compartilhe, mas vamos lá. Aí, ó. Vamos lá, então. Deixa eu fechar meu microfone primeiro, Milena. Oi? Pode seguir, não, eu vou fechar meu microfone antes, pode seguir. Tá bom. Bom, as doenças crônicas não transmissíveis, assim como a doutora Elaine falou, são um dos maiores problemas de saúde pública na atualidade. E a inatividade física, típica das ocupações com intenso trabalho intelectual, como a advocacia e os demais profissionais do direito, acentua essa preocupante condição, tanto pelas implicações diretas, como, por exemplo, o longo uso de computadores, smartphones e tablets, quanto indireto, no caso, pouco tempo livre para as atividades de lazer. Então, neste contexto, a Organização Mundial da Saúde aponta que a saúde global está sendo influenciada por 3 tendências básicas. Nesse caso, o envelhecimento populacional, a rápida urbanização não planejada e a globalização, os quais resultam em ambientes insalubres e comportamentos que atingem praticamente todos os diferentes segmentos da sociedade. Então, ainda de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a inatividade física é um dos principais fatores de risco para a mortalidade global, sendo responsável por cerca de 7% das mortes em todo o mundo, e que os níveis da inatividade física estão em crescente aumento em muitos países, e podem gerar grandes implicações para a saúde em geral das pessoas em todo o mundo, principalmente no que tange às doenças crônicas não transmissíveis, que também, como a doutora Elaine falou anteriormente, são responsáveis por 7 a cada 10 mortes atualmente. Então, segundo dados da OMS, a inatividade física é considerada como responsável de 21 a 25% da carga de câncer de mama e de cólon, 27% da diabetes e aproximadamente 30% da carga isquêmica das doenças cardíacas. Então, segundo o Maciel, diversos podem ser os fatores que causam esse tipo de comportamento. Dentre eles, o avanço tecnológico, que proporcionou mais comodidade à vida, que aumentou a vivência dos comportamentos domésticos, como o uso de televisão, videogames e jogos de computador, ou ainda pelo crescimento da própria insegurança, do esvaziamento dos espaços públicos nos centros urbanos, e também com a ausência de espaços e equipamentos de lazer comunitários que permitam a prática da atividade física, né? Dentre, claro, outros fatores. Então, assim, a qualidade de vida relacionada à saúde, ela pode ser compreendida a partir do nível de bem-estar derivado da avaliação que uma pessoa faz de diversos domínios da sua vida, e os impactos destes na sua saúde, sendo que a atividade física tem sido descrita como um relevante fator que afeta positivamente o estado geral da saúde, no bem-estar e na expectativa de vida, além de auxiliar na prevenção de novas doenças e também atuando no combate à progressão de tantas outras doenças, né? Agora, sobre a ótica do lazer, um estudo realizado por Silva,
indica que a atividade física no lazer é um meio para que os indivíduos possam atingir um melhor funcionamento fisiológico do corpo, que consigam alcançar a percepção de bem-estar e que tenham condições de favorecer a prevenção de determinadas doenças sobre a ótica biológica, enquanto que sobre uma ótica humanista pode ser compreendida como um direito de consolidar interesses pessoais e coletivos que podem provocar benefícios psicológicos e que permitam desenvolver vários aspectos relacionados à cidadania. Já um estudo realizado por Hopkins identificou a existência de 2 polos de desgaste dos advogados, sendo um deles o conflito entre o trabalho e a família ocasionado pela confusão entre a ausência de recursos do emprego e as concorrências dos seus afazeres profissionais e as demandas oriundas da casa mesmo. E o segundo é uma ambiguidade em torno das instruções e das expectativas, que são 2 fontes muito importantes de desgaste em advogados, o que exige um aumento da clareza de papéis por meio de boas práticas de delegação e de treinamento, que fornecem a clareza suficiente em torno dos objetivos e comunicam limites de responsabilidade. Já um estudo realizado por Sophie e colaboradores e foi publicado no Jornal Europeu de Prevenção e Reabilitação Cardiovascular, que envolveu 513.472 indivíduos, apontam que o alto nível de realização de atividade física no lazer estava associado a uma expressiva redução de riscos para o desenvolvimento de doenças coronarianas. Já um estudo que foi publicado no Jornal de Gerontologia em 2011 indicou que a realização de atividades de lazer é um importante promotor de saúde no envelhecimento da população, associando a atividade física no lazer como responsável pela redução de 15% a 35% na mortalidade por todas as causas de risco. Já estudo realizado por Young e colaboradores, em 2010, apontou que realizar atividades físicas regulares durante o lazer pode contribuir para que trabalhadores possam lidar melhor com eventuais tensões do trabalho, podendo, inclusive, desempenhar um papel no desenvolvimento do bem-estar mental e pode ser usado até, se realizado por longo prazo, como um meio para prevenir ou reduzir expressivamente a tensão no trabalho. E aí, uma pesquisa desenvolvida por Costa e Ferreira, realizada em 2014, que destacou a necessidade do desenvolvimento de estratégias de enfrentamento que levem os advogados a reduzir os níveis de estresse, por meio de treinamentos que induzam a praticar esportes, usar técnicas de relaxamento e reconfigurar cognitivamente as situações de estresse. Mas, como se vê, as pesquisas aqui apresentadas, e também pela doutora Elaine, sobre a saúde e a qualidade de vida dos advogados, demonstram um expressivo descaso destes pelo seu próprio bem-estar, principalmente em virtude do aumento da demanda de trabalho trazida pela implantação dos processos judiciais eletrônicos, nos quais podem ser acessados hoje pelo celular 24 horas por dia. E essa condição do escritório na palma da mão, ele trouxe consequências, ao exemplo do aumento da jornada, e também o contato com o cliente, né? O advogado teve a sua intimidade invadida a qualquer hora do dia ou da noite, sendo-lhe exigido através de aplicativos o retorno imediato dos questionamentos, né? Infringindo o direito que o próprio advogado defende muitas vezes em ações judiciais, né? Eu estou falando sobre o direito ao lazer previsto no artigo 6º da Constituição Federal. Isso agravado pelo que os processos virtuais fizeram com que aumentasse a inatividade física dos advogados em virtude da não mais necessidade do deslocamento diário até os fóruns, até os tribunais, para peticionamento, para consulta de processo, para levantamento de valores. Não obstante, raros são os estudos científicos que se prestam a abordar o dia a dia dessa categoria. Embora sejamos mais de 1 milhão de advogados atualmente inscritos e registrados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Assim eu encerro,
lembrando a relevância desse assunto e a necessidade de conscientização, da necessidade da mudança de hábito e de comportamento, tanto psíquico como físico, da classe dos advogados. Muito obrigada pelo espaço. Eu devolvo a palavra ao Dr. Fabrício. A doutora Milena, eu vou esperar só sair a apresentação para que eu possa... Isso, agora melhorou. Muito obrigado, doutora Milena. A gente ouviu aqui com atenção que essa situação é muito importante e ela atinge praticamente todos nós aqui, atinge os colegas advogados. Bom, eu pergunto se você... eu acho que deu algum problema aqui na minha conexão. Acho que já voltou, Fabrício. Milena, está me ouvindo, Milena? Sim, já voltou. Ah, sim. Eu agradeço, então, a Milena. Já voltou, tá? Eu estou com algum problema na minha conexão aqui, mas vamos tocar em frente aqui. Eu acho que, se tiver algum problema, eu peço para que vocês me deem um toquezinho, se não estiverem me ouvindo, tá? Eu vou passar a palavra agora para o Felipe, tá? O Felipe Hack de Barros Falcão, também nosso colega de ACAT. O Felipe, além de um grande amigo, ele é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC Rio Grande do Sul, um advogado militante também aqui na nossa região de Florianópolis, é especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela PUC do Rio Grande do Sul, foi integrante da 4ª Comissão de Instrução de Tribunal de Ética e Disciplina da OAB entre 2014 e 2016, é conselheiro eleito da ACAT, delegado junto ao TRT, durante a gestão de 2015 e 2017, também foi delegado, ainda é delegado de comunicação social da Associação Catarinense dos Advogados Trabalhistas na atual gestão e na gestão anterior, é conselheiro eleito e também nosso atual diretor tesoureiro. Felipe, eu vou passar a palavra e já vou lhe provocar um pouco antes de passar a palavra, porque, na verdade, como eu, você é aquele que está sentindo toda essa carga do que elas falaram, ou seja, a gente está com menos tempo para atividade física, a gente tem menos tempo para as nossas relações particulares, a gente está tendo muito mais tempo dedicado ao trabalho. O que está sendo influenciado na nossa vida a respeito dessas situações que eu coloco aqui? Com a palavra, Felipe. Obrigado, Fabrício, Milena, Elaine, Loiva, a todos que nos assistem também, participam dessa oficina. Pois é, Fabrício, a gente vive um tempo difícil, né? Acho que a nossa fala, a minha e a tua, é muito mais de troca de experiências pessoais do que esse aprofundamento técnico que a gente pôde assistir até agora com o estudo da Milena, o estudo da Elaine, e aí vai para uma seara mais técnica, mais científica, e vai caber a mim e a ti, provavelmente, a Loiva também, trocar algumas experiências nossas para tentar contribuir em aspectos práticos de tudo que a gente viu até agora. Antes de responder a tua pergunta, eu queria só começar por um breve apanhado assim, de experiências pessoais das variadas vertentes da advocacia e da atividade ligada ao direito que eu venho desempenhando há algum tempo. Primeiro, logo que eu me formei, eu já procurei, antes de me formar, já estagiar numa área ligada ao direito do trabalho, gostava dessa área, e já naquela época, nem era advogado ainda, mas já me envolvi com algumas questões de prazos, de audiências, então já criei um compromisso com o escritório e um estresse em função disso, até porque a gente não tinha esse conhecimento técnico que temos hoje, né, que estamos sempre aprendendo, muito menos naquela época eu poderia. Então, de alguma forma, já fui tentando conhecer um pouco a questão prática do direito, e aí enveredei para a área do direito do trabalho. Depois passei a advogado associado, isso em Porto Alegre ainda, antes de mudar para cá, e aí eu me submeti a uma hierarquia dentro do escritório, a padrões já definidos, relações de chefia, né, obediência a padrões do escritório, até mesmo nas teses, né, a gente é um pouco mais vinculado àqueles assuntos. Então, de certa forma, uma experiência também um pouco diferente, com menos liberdade, vamos dizer assim, para atuar e para
tocar a nossa trajetória. Depois eu tive uma experiência como advogado empregado de uma multinacional, em que eu ocupava um cargo de confiança, e aí foi muito desafiador, porque realmente foi uma quebra de paradigma, uma pressão psicológica muito maior, diferente do que a gente vive hoje, com prazos, audiências, compromissos, na medida em que a gente tinha que fazer uma interface entre a operação dessa empresa e a área jurídica, né, permitir que a empresa pudesse avançar naqueles seus projetos dentro de regras jurídicas, respeitando toda a legislação trabalhista e a legislação em geral. Então, ali eu me senti bastante pressionado nesse aspecto, e aí, do ponto de vista psicológico, uma carga de estresse bastante elevada, porque eu tinha, por exemplo, um celular, e aí não estou fazendo nenhum julgamento de valor, acho que era necessário, enquanto eu trabalhava pelo jurídico, tinha mesmo que ter esse acesso direto, mas eu tinha um celular que ficava com ele 24 horas por dia, porque essa empresa, ela atuava no ramo do varejo, em várias lojas, então às vezes fechava uma loja, abria uma loja, por questões jurídicas, e eu precisava, junto com outros colegas, atender. Então isso não foram raras as vezes em que fui acordado, no final de semana tive um lazer interrompido, em várias situações, e que era obrigatório atender o telefone, não era como a gente hoje tenta fazer, e aí já entrando um pouquinho na tua pergunta, que a gente fala do direito à desconexão, né, de ter momentos só para nós, de desligar o WhatsApp, de deixar o celular de lado, e aí aproveitar um pouco a família, os amigos, né, o lazer. Então, naquela situação que eu estava referindo para vocês, eu não tinha essa possibilidade. E aí, por uma questão contratual até. Então, uma carga de estresse bastante forte, e essa fragmentação dos momentos de lazer, que acaba nos criando um cansaço, assim, até crônico, né? Uma carga de estresse que vai se acumulando ao longo do tempo. Fiquei mais de 3 anos nessa empresa, depois voltei para a advocacia, ainda em Porto Alegre, como advogado associado, e depois, agora já está fazendo 10 anos, eu pude vir para Florianópolis, aí numa proposta diferente, abrindo a filial do escritório, enquanto sócio do escritório, com outros desafios, né? Então, eu fiz só, não quero cansar vocês, mas fiz só essa trajetória para vocês perceberem como, assim, na minha experiência, que não é tão rica assim, a gente já consegue perceber diferentes situações de estresse conforme o ramo do direito que a gente vai seguir, e até mesmo dentro do ramo do direito do trabalho, que tudo isso foi direito do trabalho, mas os segmentos que a gente pode preencher, né, como advogado associado, advogado sócio de um escritório, advogado empregado, estagiário. Então, assim, em qualquer uma dessas formas de trabalho, a gente percebe o estresse sempre presente, os prazos, os compromissos e a pressão psicológica que a gente se submete. Eu, particularmente, Fabrício, respondendo a tua pergunta, é um desafio constante, ainda mais agora que a gente trabalha muita tecnologia. Esse próprio encontro aqui que a gente está participando, ele é propiciado por causa da tecnologia, né? É desafiador para nós conseguirmos lidar com isso, ainda mais numa situação, eu sei que o escopo da nossa oficina não é nada ligado à pandemia, não quero tratar disso, mas eu digo em situações de home office, né? Eu estava assistindo às palestras anteriores, aos comentários anteriores da Helena e da Elaine, e vi ali a necessidade de, muitas vezes, a gente, dentro de casa, trabalhando, e ter que saber diferenciar o que é um assunto pertinente para aquele momento, o que não é. Muitas vezes, eu sei que é o teu caso, o meu também, a minha esposa trabalha comigo no escritório, então acaba que no café da manhã, nas refeições, muitas vezes a gente acaba escorregando para os assuntos ligados ao nosso trabalho, em momentos que não era para ser dessa forma. Então, é uma vigilância que a gente tem que manter sempre presente, no sentido de tentar fugir desses temas, até porque não faz bem a gente ter as refeições pensando nos problemas, falando de problemas. Muitas vezes eu sinto isso, até a gente está se alimentando e não está caindo muito bem aquela refeição, por melhor que ela seja, porque a gente está comentando sobre problemas, né? Aquele momento, tem muita gente que acha que não deve nem se falar durante as refeições, porque é um momento íntimo, assim, um momento que a gente está, enfim, proporcionando para o nosso corpo combustível, né, para seguir em frente. Então, uma série de questões que eu
que eu separei aqui como experiências minhas para tentar mitigar o estresse nos momentos que a gente vive. Então, algumas questões que eu acho que até a gente não comentou, e aí, de novo, levanto para ti essa bola, sei que tu vai falar depois, que é a questão da música, né? Que são situações, estou vendo as guitarras aí atrás de ti, sei que tu toca muito bem guitarra, violão, baixo também. Eu não sei nada disso, eu tento aprender há muito tempo violão, mas só de sentar com o violão, de tentar tocar uma música, de passar um momento ali, é uma espécie de uma terapia, né? De cantar, de tentar sair um pouco daquele cotidiano de pressão que a gente vive. Então, acho que isso é uma grande possibilidade de válvula de escape, assim, para o estresse. A questão, sobretudo, das atividades físicas, que a Milena colocou muito bem, empiricamente, eu já sabia disso, eu estava comentando com vocês nas reuniões que fizemos antes dessa apresentação, que eu comecei agora, durante a pandemia, a intensificar corridas de rua, e que isso, para mim, tem sido de uma grande valia, não só pela questão de perda de peso, mas principalmente pelo alívio que dá o estresse, a endorfina entrando no corpo, a gente sentindo uma leveza, né, para trabalhar. Eu gosto de fazer isso, inclusive, durante o dia, porque eu aproveito mais aquela endorfina para poder trabalhar já mais relaxado. Parece que os problemas vêm e a gente tem uma barreira, assim, não leva tão a sério, não fica um clima tão pesado, assim, para trabalhar. Então, atividade física é fundamental, principalmente de forma rotineira, e, no meu caso, eu me sinto mais feliz quando é uma atividade aeróbica, né, que promove um ganho aeróbico, uma questão até cardiovascular, para poder também prevenir doenças coronarianas, né. Então, assim, do meu ponto de vista, tem sido dessa forma que eu tenho lidado com esse problema do estresse. Tem outras questões que a gente pode aprender no dia a dia, tentar separar as coisas, por exemplo, saber delegar, né? Eu vejo muito em ti, sou um pouco assim, a gente está sempre presente em vários grupos de WhatsApp, em vários e-mails, na CAT, na OAB, nos nossos clientes, né, no nosso trabalho, e muitas vezes a gente cria uma sobrecarga de trabalho por não saber dizer não, né? A gente, até por uma questão pessoal, de estar sempre aberto, tentar resolver os problemas, tentar ajudar todo mundo, muitas vezes a gente acaba criando uma sobrecarga. Então, na nossa agenda, a gente tem que ter um espaço, assim como a gente tem um espaço para o trabalho, para audiência, para compromissos profissionais, tem que ter, é sagrado, um espaço para atividade física, um espaço para a família, um espaço para ter uma refeição num tempo certo, de uma forma calma, saber aproveitar esses momentos. E isso passa por dizer não, ou delegar algumas atividades para algumas pessoas, quando é possível, ou dizer não, simplesmente negar alguns compromissos, porque não dá para abraçar o mundo. Né? E aquilo que a Milena falou, a tecnologia, ela está muito presente na nossa vida, passa muito por isso, né? Porque hoje a gente consegue, eu estava falando esses dias com um colega, ontem, que ele estava em sustentação oral no nosso tribunal do trabalho, na 12ª região, em outro tribunal da 2ª região de São Paulo e no tribunal do Paraná, ligado em 3 telas diferentes, no computador, no tablet, no celular, e me pediu uma ajuda, quase desesperado, dizer, olha, a minha sustentação é depois da tua, só me avisa para eu poder me concentrar nos outros 2, que eu já estou atrapalhado. Eu falei, claro, não, vou te ajudar. E aí, para mim, por mais que seja um profissional muito competente, capaz de fazer, com certeza, as 3 sustentações orais, eu acho que aí, vindo num escritório grande, que é o caso dele, já passa por um pouco de organizar essa rotina de uma forma a não se sobrecarregar tanto, né? A gente, às vezes, tem 2, 3 sustentações orais no mesmo tribunal e já é pesado. Agora, imagina ter que lidar com 3 links diferentes, com 3 tribunais diferentes, com procedimentos diferentes, e processos diferentes, porque daqui a pouco estava falando de um processo e, na verdade, era outro, né? Então, acho que algumas situações a gente acaba se auto-sabotando, sabe? De criar gatilhos de estresse que a gente não precisaria, até por isso que eu falo, pela gestão da nossa agenda, né? Então, principalmente, o que fica para mim, para mitigar o estresse, é atividade física, atividades ao ar livre, né? A gente que mora, tu,
Milena e Elaine moramos em Florianópolis, a Loiva, eu sei que não mora, mas sei que ela também tem uma região aí muito bonita para explorar atividades ao ar livre. Então, passeios, né, contato com a natureza. Eu, quando vim para cá, eu vim buscando isso. Até o cliente queria que, de repente, eu fosse trabalhar no interior do estado, onde tinha unidade que dava mais demanda judicial, e eu disse que não, então não ia. Eu queria ir para Florianópolis, porque eu sabia que aqui eu ia ter mais qualidade de vida, e isso foi alcançado dessa forma que eu coloquei para vocês. Então, até quando me mudei, eu pude vir morar na praia, mais afastado do centro. Muita gente me criticou na época. Hoje isso está sendo um movimento constante que a gente vê de home office, das pessoas se afastando dos centros para lugares mais próximos da natureza, né? É uma tendência. Eu não quero me achar de vanguarda, mas quando vim para cá, eu já percebi essa necessidade em mim. Eu estava muito estressado em Porto Alegre, acho que aqui estava em busca de outras coisas, né, além de desafio profissional, mas também de apostar num estilo de vida mais saudável. Acho que a gente tem que insistir nisso, por mais difícil que muitas vezes seja, e saber separar os momentos, principalmente isso, Fabrício e colegas, assim, saber separar os momentos que a gente tem que estar disponível para o trabalho daqueles momentos que não tem que estar. Eu faço uma advocacia muito mais patronal, por isso tem alguns contatos fora vamos dizer, do horário comercial, e não me furto de atender, principalmente quando são questões urgentes, mas eu sei que quem advoga para, por exemplo, reclamantes, né, que é no nosso jargão aqui da Justiça do Trabalho, nós somos empregados, né, que entram na Justiça do Trabalho, e muitas vezes tem uma dificuldade maior, né, em atender, em seguir essas regras, né, as pessoas se sentem angustiadas, precisam de um atendimento, e isso acaba, a abordagem é um pouquinho diferente, um pouquinho mais difícil de lidar, de disciplinar os clientes dessa forma. Mas passa por nós conseguirmos disciplinar os nossos clientes, seja pessoa física, pessoa jurídica, a mostrar que a gente tem limites de horário, que a gente tem limites até de trabalho, de intensidade de trabalho, e que a gente tem outros compromissos. Eu já cansei de falar que eu tinha um compromisso, e meu compromisso era correr na rua, entendeu? Porque eu botei na minha cabeça que eu ia correr das 2 às 3, mas eu posso te ligar? Não, agora eu tenho um compromisso. Assim como eu tinha uma audiência, como eu tinha uma reunião, eu tinha aquele compromisso, eu lidava como compromisso. E aí, muitas vezes, chovendo, frio, eu ia igual, porque aquilo era terapêutico para mim, né? Então, é inegociável, como a gente fala. Agora até, eu estava falando para vocês, me machuquei, estou há 3 semanas sem poder correr, e está sendo difícil, assim, sei que a minha esposa está passando por um desafio grande, tem que me aturar nesses períodos, que a gente fica com a cabeça realmente mais complicada, assim, mais estressada. Mas faz parte. Então, agora, para voltar, eu já pude caminhar, acho isso muito importante mesmo, essa dinâmica que a gente tem que fazer, de movimentar o corpo, não só pelo corpo em si, mas principalmente pelo aspecto mental. Por hora, era isso que eu queria comentar, muito mais no sentido de contribuir com experiências, de novo falando, né, do que propriamente tentar ter alguma pretensão de pautar aí vocês do ponto de vista científico. Acho que nisso a Milena e a Elaine foram muito competentes nas primeiras apresentações. Valeu, Fabrício. Devolvo a palavra para ti. Muito obrigado. Valeu, Felipe. Muito obrigado. É importante, né, esse relato do Felipe, assim como da minha experiência também. Ele falou bastante, que daqui a pouco eu vou falar alguma coisa a respeito disso. E eu queria também o depoimento da doutora Loiva, que, na verdade, a doutora Loiva vai dar uma ótica para nós diferenciada de quem advoga não na capital, como é o caso de nós 4, né? Vai dar uma ótica de quem advoga no interior, né? E eu gostaria de credenciar aqui a doutora Loiva. A doutora Loiva, ela é advogada, talvez ela seja a mais antiga entre nós aqui, que advoga há mais tempo, né? Ela é formada em 1992, advogada militante desde então. Ela tem uma especialização em pós-graduação de Ciências Jurídicas pela UNOESC, também em Direito Processual, em Ciências Jurídicas, e em Direito Processual Civil também pela UNOESC, tem 2 especializações, é mestre em Direito pela UNESA, a Universidade Estácio de Sá. Ela já foi servidora pública antes de ser advogada, serviu no Tribunal de Justiça, era oficial de justiça, né, doutora Loiva? Foi vereadora
Olha só, a doutora Loiva tem 2 mandatos como vereadora na Câmara Municipal de Maravilha, entre 2005 e 2008. Eu não sei se ela não é candidata agora, hein? Mas entre 2000, não é? 2005 e 2008 e também 2009 e 2012, agora recentemente. Então, ela deixou a Câmara faz 8 anos, recentemente, relativamente, né? Tem obras publicadas também, como Cidadania Anciã versus a Violência contra a Pessoa Idosa no Brasil, também da editora Unoesc, e também da Organização dos Poderes, com outros autores, da editora Juruá. Vocês viram que o currículo da doutora Loiva é um currículo respeitável aí, né? Doutora Loiva, qual a palavra? Quais são as suas experiências a respeito do que a gente está passando agora? E também já vinha passando com toda essa tecnologia, com toda essa nossa rotina de trabalho, e como isso está afetando a nossa saúde, principalmente aí no interior do estado. Boa tarde, colegas. Boa tarde, Fabrício. Agradeço o convite para estar aqui discutindo a saúde mental de nossa classe. E é mais um desabafo, né? Que nesse momento difícil da pandemia da Covid-19, nós, advogados, estamos experimentando novas incertezas e muitas inseguranças. Então, colegas, a pandemia nos autorizou a discutir dilemas práticos que nos causam sofrimento no nosso mundo do trabalho, no mundo da advocacia, que está se modificando de forma rápida e nos trazendo angústias e estresse. Nos acostumamos, na verdade, a lidar com conflitos dos clientes, com as dores dos clientes, mas ocultamos as tensões diárias a que somos submetidos para sermos considerados bons profissionais. Há um tabu de que lidar com as dores alheias não nos atinge emocionalmente, o que não é verdade. Ser advogado é trabalhar, na verdade, com a intelectualidade, mas isso tem que ser de forma saudável. Porém, nós trabalhamos essa intelectualidade de uma forma muito solitária, porque como a essência da atividade diária nos tribunais é rivalizar com nossos colegas que estão no mesmo ou no lado oposto, ficamos sem poder partilhar com alguém da nossa angústia, das nossas tristezas. E costumamos passar a imagem de que estamos ótimos o tempo todo. Não possuímos, na verdade, colegas, um nicho de apoio e colaboração mútua, porque vimos os nossos colegas de profissão adversários, né? A gente não tem uma entidade de apoio, uma instituição capaz de nos dar um suporte nas dificuldades diárias, que de forma acentuada, em razão das importantes mudanças do mundo da advocacia, vem trazendo uma pressão psicológica nunca vivenciada, aliado ao fato de que essa situação de isolamento, de pandemia, nos pegou todos de surpresa, né? E aqui eu abro um parênteses para dizer que não estamos lamentando o trabalho da OAB, só que o trabalho da OAB é de apoio e fiscalização da profissão, mas não tem um viés de suporte psicológico, um olhar para os advogados, até porque essa não é também a sua missão, né? O fato é que os problemas psíquicos da advocacia vêm sempre sendo ignorados nos verdadeiros debates. Até porque é muito duro admitir para nós mesmos as nossas fraquezas, as nossas dores e expor isso para o mundo. Exemplo disso foi o que as colegas anteriormente falaram, né? Que existe um grande número de advogadas, de advogados que buscam, no final da jornada de trabalho, uma válvula de escape no alcoolismo. Mas isso sempre foi um assunto de menor importância, como apenas um defeito de conduta ou uma fraqueza. Não se faz uma investigação profunda, como não se faz sobre quantos advogados estão tomando remédio para dormir, para ficarem acordados, para poderem tomar decisões. Um outro ponto, doutor Fabrício, que a gente já conversou a nível da associação, é o assédio moral que nós, principalmente advogados do interior, sofremos do próprio Poder Judiciário, que nos impõe, às vezes, rotinas de trabalho que não estamos acostumados, como foi agora no caso da pandemia, ou até rotinas de trabalho não regulares, né? E, aliado a isso, nós temos lá no interior do estado dificuldade, às vezes, com magistrados, né? Que também muitos deles já estão doentes emocionalmente, né? Que a gente tem que compreender isso.
até pelas metas que tem que cumprir, mas outros estão despreparados, muitas vezes, para lidar com a realidade do nosso interior. E também não podemos ignorar algumas prepotências, né? Então, muitas vezes, a sala de audiência passa a ser uma seara de conflitos, não tanto pelo processo em si, mas a forma com que a audiência é conduzida, né? E esse assédio é muito duro para nós, porque nós ficamos longe de tudo, além de não termos um apoio recíproco entre os próprios colegas, em razão dessa rivalidade da profissão, nós não temos muito com quem se socorrer, né? E aí vamos ficando lá, largados à própria sorte, e pensando que no outro dia nós temos mais um calvário de audiências, né? E que isso nos traz um sofrimento enorme. Aliado a isso, né, doutores, nós sabemos que o próprio TRT nos impôs, né, nessa pandemia, usar o nosso escritório para sala de audiência, pouco se preocupando se nós tínhamos estrutura para tanto, né? Então, a gente teve que lidar, e está tendo que lidar com recebimento de pessoas potencialmente infectadas, e isso, para mim, se caracteriza um certo assédio do próprio Estado. E aqui também eu levanto a situação, além dessa questão do interior, a situação do advogado que administra o seu próprio escritório, né? Que é o meu caso, né? Que além de ter que buscar captar o cliente, tem que executar o trabalho, tem que administrar o grupo com quem você convive, né? E tem que conviver diariamente com o fantasma do vírus, né? Que a qualquer momento pode bater na nossa porta e a gente não sabe se amanhã podemos abrir as portas para cumprir os prazos, né? E os prazos, quem está no dia a dia no judiciário, sabe que o judiciário está trabalhando muito fora dos próprios fóruns, né? E nos acarretando um monte de trabalho que a gente está enlouquecido de tanto trabalhar. Então, toda essa rotina nos tira o tempo saudável. Acrescido, e aí eu faço um parênteses, em nome dos advogados que estão tantos anos na atividade, a dificuldade que nós temos de lidar com os novos meios de trabalho, né? As novas redes sociais, os aplicativos, as audiências online. Então, isso tudo é uma fonte de estresse diário. Então, na minha concepção, há um cansaço mental nunca vivenciado pela classe dos advogados. Uma neurose profissional acentuada pela insegurança dos rumos que a advocacia está tomando. E é aqui, nessas oficinas, junto à CAT, o grupo de advogados que estão organizados, que é esse local de fala e de escuta, para que a saúde da advogada e do advogado seja recuperado. Se a essência da profissão do advogado é pensar, esse pensar precisa ser saudável, porque temos que criar e decidir correto em favor do nosso cliente. Mas, para isso, a nossa condição humana precisa ser revista, porque não há dúvidas, colegas, que os nossos corpos e nossas almas, elas estão adoecidas, como grande parte dos trabalhadores. E como a doutora que nos antecedeu falou, não existe um estudo voltado para a advocacia. Parece que a nossa atividade intelectual não é atingida pelo mundo do trabalho. E isso nós precisamos discutir seriamente e levar em consideração, inclusive com essas novas práticas que os colegas levantaram anteriormente. Então, é isso que eu tinha para colaborar nessa oficina. Fico à disposição. Obrigado, doutora Maria Loiva. Depoimento bastante interessante, bastante contundente aí a respeito do que o interior do Estado, o advogado do interior do Estado acaba absorvendo, né, a respeito dessa situação. Eu queria primeiramente agradecer a todos que participaram dessa oficina e colocar aqui que, de fato, eu trabalho com direito desde 1992, quando eu peguei a minha primeira carteira de estagiário da OAB. E desde então já fazia audiência, naquela época a gente já fazia audiência como estagiário.
né? Em 94 eu acabei ingressando como advogado nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil e desde então exerço atividade como profissional liberal e eu nunca tive um vínculo de emprego, nunca exerci o magistério e também não tive... Meus vínculos são contratuais, né? A gente advoga para a empresa, como o Felipe advoga, e a gente tem cobrança dos clientes, a cobrança da empresa é sempre uma cobrança mais sistemática, mas o que eu tenho visto nesses últimos tempos é que com o avanço dessa tecnologia, mesmo aquela advocacia que antes era aquela advocacia de dentro do seu escritório, em que o advogado era procurado pelo cliente com uma hora marcada, através da secretária, ele tinha o tempo cadenciado, ele fazia o seu horário de atendimento, ele fazia o seu horário de almoço, ia para casa, cuidava dos filhos, né? A advogada sempre fez isso, o advogado nessa linha machista nunca foi, mas hoje é tempo de sempre fazer isso, né? Eu cuido dos meus filhos também, tenho meus filhos, a minha esposa é advogada, a gente acaba misturando um pouco as coisas, mas a rotina anteriormente era menos pesada. Hoje os advogados de pessoas, de reclamantes, né, vamos dizer assim, ou mesmo de pessoas físicas, diferente daqueles que atendem a empresa, também se sentem pressionados pela tecnologia. O WhatsApp, como disse a Milena uma vez para mim, é o seu escritório dentro da palma da mão. E isso está nos trazendo bastante dificuldade, né? Além disso, hoje em dia, como foi dito pelo Felipe, os advogados estão fazendo uma série de malabarismo para atender audiências, para atender as sessões. Eu ontem mesmo, eu estava em 2 sessões do tribunal aqui, do nosso Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em 2 câmaras diferentes. Inclusive, me atrapalhei na hora de fazer sustentação, porque acabei sustentando a tese de um processo num outro, né? Já é um lapso que nunca tinha acontecido comigo anteriormente, né? Então, acabei, e aí o desembargador me chamou a atenção e eu pedi desculpas, tal, voltei atrás e retomei a minha rotina. Mas o que eu gostaria de salientar, e que é muito importante esse debate, é muito importante o aprofundamento da pesquisa nesse aspecto, principalmente agora, com essa vinda do coronavírus, que ainda mais acentuou essa questão tecnológica e que vai nos trazer ainda mais problemas. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês é que hoje, quando nós temos uma rotina de trabalho muito pesada, que é o meu caso, né, a gente acaba primando pelo trabalho do que pelo lazer, do que pelo esporte. E isso nos está fazendo mal. A gente tem que colocar e inserir um bloqueio na nossa agenda, como faz o Felipe, para que a gente possa ter direito ao esporte, para que a gente possa ter direito ao lazer, para que a gente possa ter o convívio saudável com a nossa família, que a gente acaba não tendo aquele convívio mais como se tinha antigamente, que às 18 horas você ia para casa, levava o seu filho para uma atividade, ou brincava com ele, ficava brincando. Hoje nós não temos mais como fazer isso, porque a todo momento nós estamos sendo ativados pelos meios tecnológicos que nos alcançam, né? Eu agora, para fazer a live, eu acabei desligando meu celular, colocando ele em modo avião, para que pudesse não ser interrompido e dar toda a atenção a vocês. Isso já é um indício de algum problema, né? A gente tem que cadenciar mais isso. Felipe, eu vou buscar delegar mais as coisas, no momento realmente está difícil, né? Eu estou tentando fazer essa delegação de coisas. Para finalizar, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Sesusc, agradecer a oportunidade que deu a Associação Catarinense de Advogados, né? Agradecer a Elaine pela disponibilidade de ter vindo aqui, de ter apresentado o seu estudo, né? A gente já vem conversando alguns dias aí, né, Elaine? Muito interessante, eu já me coloquei à disposição para as pesquisas e novamente reitero aqui que eu sou eu fico à disposição da Elaine, parabéns também para a Milena, também estou à disposição, Milena, qualquer coisa que vocês precisarem pesquisar, eu me coloco à disposição, eu sei que o Felipe também está disponível para esse tipo de pesquisa. Agradecer também o Felipe, doutora Maria Loiva, as demais pessoas que ficaram aqui nos acompanhando aqui nessa oficina, né, pelo canal do YouTube, através do aplicativo de videoconferência também, e deixar aí livre para vocês, já questionando também, eu já vou perguntar aqui para a Milena também, deixar uma questãozinha que eu vou olhar se o chat tem mais alguma questão, Milena, mas eu tenho uma questão para ti, que é o seguinte, já coloquei ali, o que vai ser de nós agora, daqui para frente, essa questão da Covid vai nos acentuar ainda mais, ou vai nos reduzir ainda mais o tempo que a gente pode ter disponível para fazer atividades que poderiam prevenir essas DCNTs que vocês colocam, DCTNs, né? DCTNs, desculpe. Milena, com a palavra.
Eu tenho certeza que sim. Eu acho que essa influência, ela vai perdurar ainda, além de nós estarmos, ainda vai perdurar um bom tempo. As consequências são inalcançáveis. Eu penso que essa invasão da privacidade, da intimidade do advogado que teve a sua casa, né? A sua casa aberta, a sua casa exposta, a invasão do cliente, só que nós temos que entender que o cliente também está doente, assim como a Maria Loiva falou, o judiciário também está doente, então é uma consequência generalizada, e eu acho que isso vai nos acompanhar ainda por um bom tempo, principalmente porque muitos movimentos que vieram com a pandemia, como a videoconferência, como as teleaudiências, eu acho que são movimentos que vieram para ficar. Então, eu não vejo, assim, pelo menos não a um curto prazo de tempo, uma retomada de uma vida normal. Eu acho que perceberemos logo em seguida que hoje já é a vida normal. Eu acho que não volta mais ao sistema normal. Elaine, Não vislumbro. E eu acho que, assim, eu acho que o Felipe tem toda a razão. Desligar o celular, porque a atividade física é um compromisso. Cuidar da saúde é um compromisso. Então, em momento algum, ele está faltando com o cliente, porque compromissos profissionais não são mais importantes do que com a tua saúde. Então, eu acho que foi maravilhoso o depoimento do Felipe nesse sentido. Não se sinta constrangido em falar que eu disse que era um compromisso. E é um compromisso muito importante com a saúde do advogado, com a saúde do operador do direito. Obrigado, Milena. Elaine, nós vamos ampliar essas pesquisas aí a respeito, porque hoje nós estamos com as pesquisas, né, vocês fizeram esse trabalho todo de vocês, num período pré-pandemia. Nós agora já temos essa situação de pandemia instaurada, não sei até onde que a gente vai, mas com certeza essas pesquisas terão que ser ampliadas considerando esse fator. O que você me diz disso? Como é que vocês vão avançar nisso? Então, quando eu iniciei o mestrado em 2017, as nossas pesquisas ainda eram por meio, né, o cara a cara, vamos dizer assim. Hoje, infelizmente, em decorrência desse momento que a gente vem vivenciando, a pesquisa precisou tomar um outro rumo, né? Ela vai persistir, sim, e acredito que a ideia não é finalizar, não com o mestrado da Milena ou com o fim do meu doutoramento, mas dar essa continuidade com outros pesquisadores que estão por vir, né? Porque, como a gente conversou, esses estudos acerca dos profissionais do direito, em especial dos advogados, são muito escassos, né? Mas a ideia é dar continuidade agora através de um meio físico, um meio eletrônico, não mais físico, né? E que também vai nos proporcionar de uma outra forma o resultado, né? Porque você chegar até um advogado e fazer os questionamentos acerca da pesquisa é uma coisa. Você receber um questionário, como hoje está tudo eletrônico, você acaba se sujeitando a isso. Então, a ideia dos nossos laboratórios, tanto da Milena como o meu, né, o da Milena ali com a parte de lazer, o meu com a parte de oncologia, é dar seguimento, sim, à pesquisa, né, e nós tivemos essa oportunidade muito grande lá em 2017 ainda com a outra gestão, né, da UAB, e bem como aí com a CAT, que também se colocou à disposição, né, para a pesquisa, mas a ideia é dar continuidade e não parar por aqui, até porque o nosso estudo tem essa característica de segmento, né, então ele teve início lá em 2017 e esperamos que ele não cesse por aqui, né, e mesmo não sendo a atuação do advogado, né, atuar na saúde, o que o advogado atua na saúde? Ele pode não estar atuando dentro do programa de pós-graduação, mas ele está se sentindo adoecido também, né? Então, todos esses dados que nós trouxemos é para evidenciar que o advogado ele está sujeito ao adoecimento como outras profissões. O problema é o que a Loiva acabou falando. Será que nós nos permitimos perceber que nós estamos adoentados? Né? Será que o adoecimento do advogado não vai resultar também num procedimento negativo para o nosso cliente? Então, eu puxo o gancho do Felipe e digo que, se nós não nos responsabilizarmos por nós mesmos, tirando um tempo para atividade física, tirando um tempo para cuidar de si, nós vamos adoecer. E a gente sabe que o processo precisa do advogado,
mas não um advogado doente, né? Então, seguir com a pesquisa, levar esses dados à comunidade, à população dos advogados, com certeza é nosso intuito, né? Então, a UDESC, com toda essa força, de uma forma inicial ainda, né? Mas, com certeza, nós daremos seguimento às pesquisas, sem dúvida alguma, Fabrício. Obrigado. Eu deixo a palavra aberta para quem quiser fazer algumas considerações. Felipe, doutora Maria Loiva. Não, eu só queria só colocar algumas questões que eu tinha pensado e acabei não falando, mas que passam por um pouquinho da mudança na mentalidade, né, que a gente tem que ter para lidar com a nossa profissão. Então, até comentei com vocês de algum material que eu li que assisti da CASC, né, que é a Caixa de Assistência ao Advogado de Santa Catarina, que fala daquela visão que o advogado de sucesso é o advogado, desse caso que eu comentei, que tem 30 processos, que ele tá fazendo 30 audiências ao mesmo tempo, no intervalo que ele almoça, ele já está respondendo um WhatsApp de uma consulta, enquanto ele está na pizzaria com a família dele, ele já atende uma ligação, por um caso que nem é tão urgente, e isso, até hoje, né, até hoje eu falo porque até esse momento que a gente para pensar um pouco sobre isso, né, até então era um pensamento automatizado, a gente entendia que esse era um advogado de sucesso, né, então, nessas palestras que eu assisti, eles comentam que é a glorificação do estresse, então o cara que está mais estressado é o advogado de maior sucesso, e não é por aí, né, a gente tem várias formas de medir o sucesso que não precisa afetar a nossa saúde. E, de repente, o advogado pode ter até mais processo que o outro, tem mais sucesso profissional, não estou falando só de sucesso financeiro, mas em realizações profissionais, e lidar muito melhor com o tempo dele, né? Daqui que a gente vinha falando antes, de delegar, de dizer não, de ter um momento de lazer, um momento de esporte, um momento para a família. Então, essa glorificação do estresse, acho que a gente passa por um momento de questionar esse paradigma, né, do advogado de sucesso, aquele cara que tem 1000 atividades ao mesmo tempo, porque acaba nos afetando. E aí, como falasse, no teu exemplo, muito, muito feliz e achei interessante, isso já aconteceu comigo, de daqui a pouco estar sustentando um processo e não ter bem certeza se é aquilo, porque a gente já está com 1.500 coisas na cabeça e acaba afetando a qualidade do trabalho. Claro que a gente tem experiência para conseguir retomar o eixo, trazer de novo a sustentação para onde tem que ir e desenvolver o trabalho, como a gente faz. Mas é uma dificuldade que muitas vezes a gente cria, né? Já temos os problemas, já tem o adversário, já tem o advogado, tem muitas vezes o juiz, que é complicado, tem uma série de problemas para que a gente criar um problema adicional que nós mesmos estamos colocando ali, quando na hora de fechar nossa agenda a gente começa a colocar novos compromissos, quando a gente sabe que já está, de certa forma, preenchido. Então, esse é um ponto que eu acho que é importante. E outro que eu queria destacar, já finalizando, passando a palavra para a Loiva, ou para ti, passar para a Loiva, sem querer roubar o teu papel de apresentador, que tu vem fazendo muito bem, como o nosso trabalho aqui, enquanto advogado, como ele é medido, né? Como o nosso trabalho ele é aferido diariamente. Isso é bom, mas também não é tão bom. Eu digo em relação a sentenças, acordos, decisões interlocutórias, às vezes. Então, a gente faz por exemplo, no meu caso, eu faço uma defesa, daqui 3, 4 meses, depende da vara, já tem uma sentença. E aí, aquela matéria, aquilo que eu falei, de alguma forma, já está sendo aferido, dizendo, olha, foi bem aqui, foi mal ali. Muitas vezes a gente pode discordar e tem várias teses que a gente acha que nunca vai dar certo, mas dá uma tentada e dá certo. Tem outras que a gente está convicto que aquilo lá está certo e perde. Mas como a gente é medido constantemente, né, na nossa profissão, e isso, por um lado, é bom, porque a gente começa a ter uma régua, assim, pô, tá dando certo determinada tese, não tá dando certo, então nesse aspecto é legal. Mas do ponto de vista anímico, às vezes é complicado. A gente, muitas vezes, está num dia ruim, e aí recebe uma sentença ruim para reportar para o cliente, para começar a fazer um recurso, isso dá uma desanimada, né? E da mesma forma, situações de estresse em audiência, que a Loiva colocou muito bem, que às vezes a gente tem uma audiência que é para ser tranquila, mas aí por uma questão do juiz acaba se tornando extremamente complexo. Eu já comentei com vocês que eu prefiro fazer uma audiência leve, com um juiz que a sentença vai ser ruim, do que fazer uma audiência pesada que depois a sentença vai ser boa.
Eu prefiro ter mais trabalho no recurso do que... Eu prefiro que a viagem seja mais tranquila do que chegar num determinado destino, entende? Então, a gente vai amadurecendo, vai percebendo que, às vezes, essas questões nos são colocadas até como um teste mesmo para a nossa saúde mental, principalmente saber ter resiliência de encarar isso, receber e seguir em frente. Então, só queria comentar esses dois aspectos que eu tinha separado aqui para falar para vocês e acabei não comentando, mas acho que era legal da gente também perceber essas questões de mentalidade, principalmente a questão da glorificação do estresse, que eu acho que foi muito feliz, até o termo que foi cunhado, acho que foi pela doutora Sandra, que conselheira da OAB, que preparou uma cartilha sobre a saúde do advogado, que é um material bem interessante que tem na CAASC, hoje com a doutora Cláudia Prudêncio, Sandra Krieger, desculpa, não tinha comentado sobre o nome dela, mas acho que essa questão, essa expressão da glorificação do estresse diz muito sobre o momento assim, que a gente tem que parar e refletir, ver para onde que a gente quer ir, né? E se não está na hora da gente pensar diferente um pouco essas questões que a gente a toda hora é submetido no nosso dia a dia. Obrigado. Doutora Loiva, por favor, já que eu sou o apresentador, né, Felipe? Pois é, pegando o gancho que o doutor Felipe falou, essa glorificação do estresse passa pelaquela discussão tão antiga de que o trabalho dignifica o homem, né? E qual é a nossa dignidade ultimamente no mundo da advocacia, né? Então, a pandemia, eu acho que a pandemia nos fez refletir muito sobre isso. Quando de um momento para outro tivemos que fazer das nossas casas o nosso escritório de advocacia, fazer audiências dentro dos nossos escritórios, né? E saber que a gente tinha um mundo lá fora, que a gente conquistou com o nosso trabalho, mas que de nada adiantava isso se a gente não tinha saúde, né? Estava sob uma ameaça de um vírus. Então, essa questão de que nosso corpo e a nossa alma estão doentes, acho que precisa ser uma maior reflexão, né? Inclusive a nível de classe, não só pessoal, né? Mas em nível de classe, porque não adianta nós termos um advogado doente que pensa mal, que age mal e que decide mal em favor do seu cliente, né? Então, essas pesquisas que as colegas estão desenvolvendo vêm muito a calhar com este momento, né? E que outros momentos desses debates mais qualificados venham à tona, né? Até porque, doutor Felipe, doutor Fabrício e colegas, a minha participação hoje foi mais a título de desabafo do que de estudo, né? Foi uma participação empírica daquilo que eu vejo no dia a dia, que eu vejo no meu escritório e na lida diária, e que o pessoal do escritório passa, né? Nunca se sabe se no outro dia os funcionários vêm trabalhar, quem é que vai fazer audiência, se vamos poder fazer audiência, né? Se todos estão com saúde. Então, é essa inquietude que devemos considerar e não esquecer isso depois que essas dificuldades agora muito pontuais se apresentam. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado, doutora Loiva. Eu vou fazer ainda, para finalizar, 3 observações aqui. Primeiramente, a Iris Gonçalves Martins colocou aqui no nosso chat, né, que tem uma obra bastante interessante sobre isso, chama Ordens da Ajuda. Ela colocou aqui, o autor é Bert Hellinger. E, na verdade, deve ser, eu não conheço, vou procurar essa obra aqui para que a gente possa entender também. Eu acho que o problema, vindo da Caixa de Assistência dos Advogados e da OAB, realmente deve ser relevante. Aliás, a segunda ressalva é a respeito disso. A Caixa de Assistência dos Advogados, Santa Catarina, tem feito um trabalho bastante elogiável a respeito desse suporte à saúde dos advogados, né? Não só em relação aos planos de saúde que vêm sendo fomentados, a própria possibilidade de se consultar via telepresencial, a telemedicina, que também é outra situação que a Caixa de Assistência dos Advogados coloca à disposição dos advogados para numa questão mais urgente, mas também psicólogos estão sendo feitos as consultas, tá? E as campanhas, né? A campanha do Outubro Rosa, agora que a gente está em vigor, no mês que vem vai ser o Setembro Azul, e mais importante também o Setembro Amarelo, eu acho que é isso, né? Se eu estou errado, Setembro Amarelo. Então, são 3 campanhas,
né, bastante propositivas. A primeira visando a saúde mental do advogado, a segunda dirigida às mulheres e a terceira dirigida aos homens, né, na prevenção, tanto da saúde mental quanto dos cânceres, os cânceres que são ligados a cada gênero, né. Então, realmente, elogiar essa iniciativa da CASC, que às vezes é muito subutilizada por nós, até por conta do tempo. Né? O tempo nos penaliza, a gente poderia utilizar mais da CASC nesses aspectos. Terceiro, Fabrício, deixa eu só fazer um adendo aí no que tu estavas falando acerca da CASC, bem rápido. É que a CASC, além dessas campanhas que ela promove, ela tem uma preocupação, e daí vai ao encontro do que o Felipe estava falando, que são a promoção de práticas como a yoga, né, grupos de corrida, tantas outras que podem, sim, ser uma válvula de escape para o advogado. Então, o advogado não pode dizer que ele não tem como fazer. Né? Em algum momento, você precisa tirar, tirar um tempinho para si. E a CASC vem já com essa preocupação, e daí isso foi o início, antes mesmo de entrar no mestrado, com grupos de corrida que iniciaram lá em 2015, eu acredito, um pouquinho antes. Então, já tem essa preocupação, além de estar afunilando ainda mais, né, na preocupação com campanhas e tal. Então, só para fazer esse adendo aí da Caixa, né, da preocupação com os advogados. É importante porque a gente às vezes subutiliza essa proposta da CASC, né? Eu sei que tem esses grupos de corrida também, tem a questão acho que do ciclismo, também teve uma época que tinha aquelas corridas de bicicleta noturna, corridas ou passeios noturnos de bicicleta também, que a Caixa de Assistência fomentava, e aí, claro que agora na pandemia e tudo isso se complicou um pouco mais, né? Mas tenho certeza que a Caixa de Assistência dos Advogados está projetando isso para o ano que vem de uma forma mais contundente, mas assim que for possível. E queria deixar, por fim, né, deixar um agradecimento especial, tanto para o Prudente Melo, que é nosso parceiro aqui da CAT, também membro do SESUSC, deixar um abraço, agradecer o convite veio por parte do Prudente, agradecer imensamente ao Ellen, que é nossa parceira também de conselho da CAT, que também está dentro da organização desse evento, que é um evento internacional, um evento importante, né, a gente hoje falando muito em questões relativas ao trabalho, de audiências telepresenciais, questões mais técnicas, a gente acaba esquecendo esse lado mais humano, né? E esse congresso veio a calhar, eu acho que num momento que a gente precisa voltar um pouco mais para esse nosso lado pessoal, para esse nosso lado humano, de ver o próximo, não como um colega de trabalho, mas também como uma pessoa. Eu acho que isso é interessante. Os próprios magistrados, a gente muitas vezes reclama dos magistrados, mas também a gente tem que entender que ali está uma pessoa que às vezes está com uma carga de trabalho também que está acabando deixando ele estressado e acaba descarregando na gente. Então, eu acho que é importante esse tipo de debate. A gente aqui está debatendo direito humano de trabalhador, pessoas que estão doentes e também dos profissionais ligados ao direito. Deixar esse agradecimento. Eu finalizo aqui essa nossa oficina com muita alegria, gostei bastante de participar, não só porque a gente já vem preparando há pelo menos aí uns 15 dias essas oficinas, né, e nós nos reunimos pelo menos 2 vezes ao longo disso, mais com a Elaine, mais todo mundo mais 2 vezes, mas a gente se reuniu com a Milena mais algumas vezes do que isso, então realmente foi com muito carinho que a gente trouxe para vocês aqui. Gostaria de finalizar agradecendo a todos os participantes e a todos os colaboradores aqui da nossa oficina. Muito obrigado. Acho que a gente já pode finalizar assim. Tchau para vocês. Obrigada. Valeu, Iris. Estou vendo a Iris ali embaixo. Ó. Abraço, Iris.